Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula, vamos trabalhar aqui um assunto bem interessante, onde ele trata da resolução de sistemas de equações de primeiro grau utilizando o método da comparação. Pela língua portuguesa mais clara, se eu vou utilizar, aliás, o método da comparação, eu tenho que comparar pelo menos dois elementos. E esses dois elementos justamente são as nossas equações desse sistema de equações, tá? Lembrando que um sistema de equações, ele é facilmente identificado onde nós temos duas equações identificadas também por essa chaves, tá? Uma partezinha dela somente, né? E aí, pessoal, olha só, em cada uma dessas equações eu vou ter que isolar a mesma letra. Então, por exemplo, na primeira equação eu tenho aqui x mais y igual a 6. Eu vou, por exemplo, então, isolar a letra x no primeiro membro. Se eu vou isolar a letra x no primeiro membro, todo mundo que acompanha passará para o segundo membro. Automaticamente, então, esse valor de mais y passará ao segundo membro como sendo menos y. Até porque, numa equação, quem troca de posição em relação à igualdade, automaticamente também trocará de sinal, beleza? Então, na primeira equação, nós temos aqui que x é igual a 6 menos y. Na segunda equação, eu tenho x menos y igual a 4. Assim como nós isolamos o x na primeira equação, eu vou fazer a mesma coisa na segunda equação. Logo, então, esse y, que aqui é negativo, passará ao segundo membro de forma positiva. Automaticamente, nós teremos que x é igual a 4 mais y. Quase engata aqui, né? Agora, o que existe aqui de comparação? Reparem que nós estamos isolando a mesma letra, x com x. Se eu estou isolando a mesma letra, eu estou dizendo que essa expressão é igual a essa aqui de baixo. Por quê? Porque se x é igual a essa expressão aqui em cima e x é igual a essa expressão aqui embaixo, é porque então as duas expressões são iguais. Sendo elas iguais, eu vou automaticamente então montar uma equação onde eu vou colocar em cada um dos seus membros cada uma dessas expressões. Logo então, reparem comigo, nós temos que 4 mais y é igual a 6 menos y. Professor, o senhor trocou aqui, colocou primeiro 4 mais y, mas aqui primeiro é 6 menos y. Gente, a ordem com que você vai escrever essa equação, ela não importa, até porque nós temos aqui uma igualdade. Então, se eu digo que esse valor é igual a esse, também vale a mesma coisa para o contrário. Então, se o primeiro é igual ao segundo, automaticamente o segundo é igual ao primeiro. Tá legal? Beleza. Então, tendo montado agora aqui essa equação, tá? O que a gente vai fazer? Resolvê-la. Então, eu tenho 4 mais y igual a 6 menos y. De preferência, sempre coloque as letras para o primeiro membro. Logo, então, reparem que esse y, que aqui é negativo, passará ao segundo membro, passará ao primeiro membro de forma positiva. Então, a gente vai ter y mais y. Assim como esse 4, que é positivo, virá para o segundo membro de forma negativa. Logo, nós teremos y mais y, que é igual a 2y, igual a 6 menos 4, cujo resultado é igual a 2. E aí, reparem aqui que, como eu tenho que resolver o valor do y, e esse 2 o acompanha, eu tenho que resolver, então, a divisão de 2 por 2. Justamente pelo motivo de que, quando vocês têm uma letra junto de um número, embora não apareça a olho nu aqui, lá existe uma multiplicação. Tendo, então, a multiplicação, pessoal, esse 2 passa em forma de divisão, até porque é a operação inversa dessa multiplicação. Legal? Resolvendo, então, 2 dividido por 2, o nosso resultado é igual a 1. Então, pessoal, sendo esse y igual a 1, eu já sei o resultado de uma dessas letras. Eu tenho que achar a outra delas. O que a gente vai fazer? Reparem que nós temos aqui duas equações, tá? Onde, no primeiro membro, eu tenho que achar o valor do x. Sendo assim,
você escolhe uma das duas, para aí então nela você substituir o y pelo valor que você achou o resultado. O que eu vou fazer? Eu vou pegar, aliás, essa primeira equação e trabalhar com ela onde o valor do y é igual a 1. Se eu tinha que x é igual a 6 menos y e eu já sei que o y vale 1, trocando o y por 1, nós temos que x é igual a 6 menos 1. Resolvendo a subtração, então, nesse caso, 6 menos 1, o x vale 5. Sendo ele igual a 5, a gente finaliza aqui o nosso sistema de equações de primeiro grau. Mas não se esqueçam que, pelo fato de ser um sistema, nós temos que ter o nosso conjunto solução, tá? Então, aqui nesse caso, é obrigatório você escrever o conjunto S, sendo que, pelo fato de ser um conjunto, eu tenho que ter os seus elementos entre chaves. Mas o seu elemento, não se esqueçam, que é um par ordenado. Logo, sendo par ordenado, os seus valores numéricos devem vir entre parênteses. Além disso, existe a obrigatoriedade de, primeiro você escrever o valor referente a x e depois o valor referente a y. Por mais que nesse sistema que nós resolvemos, a resolução nós achamos primeiro o valor de y. Quem você acha primeiro não interessa. O que importa é, quando você escrever o par ordenado, primeiro você escreve sempre o valor de x e depois o valor do y. Legal? Vamos aqui a mais um exemplo, então? Repare aqui comigo. Eu tenho aqui o seguinte sistema. X menos y igual a 1, menos x mais 2y igual a 3. Eu vou utilizar também o método da comparação para resolvermos esse sistema de equações. Pegando a primeira equação, nós temos que x menos y é igual a 1. De novo, eu vou isolar o x. Aí tu perguntas, professor, eu só posso isolar o x? Não. A letra a ser isolada é você quem escolhe, tá? Eu estou escolhendo o x por escolha própria minha realmente, tá bom? Então vamos lá. X menos y é igual a 1. Se eu vou isolar o x, esse y que aqui é negativo deverá passar para o outro lado. Mas, devido a ele ser negativo, passará sendo positivo. Por isso que nós temos aqui x igual a y mais 1. Beleza? Vamos pegar a próxima equação. A próxima equação é menos x mais 2y igual a 3. Só que eu vou isolar o x. Sendo assim, esse 2y que aqui é positivo passará negativo. E aí, passando negativo, ficará o seguinte, repare aqui comigo. Menos x igual a menos 2y mais 3. Pessoal, do jeito que aqui estão as equações, eu não posso utilizar ainda a comparação. Por quê? Porque aqui a letra isolada é x, aqui é menos x. Então, façamos o seguinte. Eu vou multiplicar essa equação todinha por menos 1. Por quê? Porque multiplicando por menos 1, existem dois detalhes. O primeiro que, ao multiplicar por 1, a equação não vai mudar em nada o seu valor numérico. Mas, multiplicando também por menos 1, automaticamente todos os sinais dessa equação serão trocados. Ou seja, o que é negativo passa a ser positivo, o que é positivo passa a ser negativo. Portanto, ao multiplicarmos por menos 1, nós temos que x é igual a 2y mais 3. Agora sim, sendo x igual a 2y mais 3, reparem que nós podemos trabalhar a comparação entre essas duas equações. Até porque aqui é x igual a alguém, x igual a alguém. É a mesma letra. Tendo, então, isolado a mesma letra, qual é o próximo passo? É igualar essas duas expressões aqui, ó. Então, repare que nós temos y mais 1 igual a 2y menos 3. Sendo assim, pessoal, pela regra das equações, como é que a gente vai resolver? Letras para o primeiro membro, números para o segundo membro. Então, teremos y. Esse 2y que é positivo no segundo membro virá negativo para o primeiro. Então vai ficar y menos 2y igual a
Aqui eu já tenho menos 3. No primeiro membro, eu tenho um positivo. Sendo ele positivo, passará ao segundo membro de forma negativa. E aí, em seguida, eu tenho que resolver essas duas operações. No primeiro membro, eu tenho y menos 2y. É uma adição, mas nesse caso, devido a terem sinais diferentes, a gente vai trabalhar a subtração. Sendo que, não se esqueçam, que quando a letra está sozinha, embora não apareça, aqui existe o coeficiente igual a 1. E aí a gente vai fazer o que agora? Eu vou subtrair esses coeficientes. 2 menos 1 é igual a 1, mas, devido ao fato de esse 2 ser maior que 1, e além disso, esse 2 ser negativo, a nossa resposta também será negativa. Continuando, eu tenho menos 3 menos 1. Eu tenho valores com sinais iguais. Opa! Na adição de valores com sinais iguais, você repete o sinal, que nesse caso é negativo, certo? Devido a eles serem negativos, e em seguida a gente resolve a adição entre esses valores numéricos. Logo então, 3 mais 1 igual a 4. Reparem que toda essa equação inicial me resumiu em menos y igual a menos 4. Só que, pessoal, na tua resposta final, tu não podes ter letra negativa. Tu não podes ter variável negativa. O que a gente faz? Eu posso utilizar o artifício da multiplicação por menos 1. Justamente pelo mesmo motivo que nós fizemos aqui em cima. Porque multiplicando por menos 1, além de não mudar o resultado de ninguém, nós trocaremos os seus sinais. Então, ó, menos com menos, mais y, menos com menos, mais 4. Com isso, então, nós temos que y é igual a 4. Beleza, eu já achei uma das letras. Como é que eu faço para achar a outra letra? Eu vou utilizar qualquer uma dessas equações aqui, por quê? Porque foi a equação que nós substituímos e isolamos o x. Como eu achei o valor do y, logicamente, falta achar o valor do x, beleza? E aí eu vou pegar essa equação aqui de cima, ó, onde nós temos que x é igual a y mais 1. Até então, a gente não sabia o valor do y. Agora eu sei que ele vale 4. Logo, como x é igual a y mais 1, automaticamente, x será igual a 4 mais 1, onde nós temos que x é igual a 5. Aí, pessoal, achando o valor do x, a gente finaliza o nosso sistema de equações, pois eu já sei o valor referente a x e já sei o valor referente a y. Portanto, o nosso conjunto de solução é igual a 5 e 4 entre chaves. Detalhe, não se esqueçam que pelo motivo de nós termos aqui um par ordenado, sempre o primeiro valor numérico que aparece é o valor referente a x. E o segundo valor que aparece é o valor referente a y. Legal? Então, essa é uma outra forma de nós trabalharmos a resolução de sistemas de equações, onde nós utilizamos o método da comparação. Sempre lembrando que, além desse método, nós temos o método da adição e o método da substituição, onde você consegue acompanhar a utilização desses métodos nas nossas videoaulas. Tá legal, pessoal? Então, muito obrigado e tchau.